Olá pessoal, então agora nós vamos conversar sobre os tipos de pinças anatômicas e quais são as suas indicações. Mostrar os principais tipos e são aqueles que têm grande chance mesmo de vocês terem contato e é importante, né, que vocês reconheçam, né, cada um dos tipos, né, na hora de montar a mesa e também na hora, claro, de utilizá-los, né, para fazer as suturas. O primeiro tipo, né, o tipo mais comum, né, de pinças, né, que vocês vão ter contato, as pinças anatômicas comuns, né? Então, qual que é a característica, né, dessas pinças, né? Essa aqui, ela só tem a serrilha, né, aqui na ponta, o local de preensão é aqui no meio e a pinça anatômica, né, que vocês conhecem, né? Essa é a pinça que talvez seja mais versátil, né, de todas elas e é a que vocês mais vão utilizar. A grande, né, diferença, né, que vocês precisam, né, conhecer é a pinça anatômica sem dentes, né, que era aquela anterior, para esta aqui que é a pinça com dentes, né. Então são dois dentes, né, em um dos lados e um dente na parte de cima que eles se encaixam. Qual que é a grande diferença, né, dessas duas pinças? É que essa pinça, né, com dentes, ela tem uma preensão, né, bastante importante, né, bastante forte aqui pela ponta. Quais são os usos, vantagens e desvantagens dessas pinças? Então vamos lá, na pinça anatômica, né, sem dentes, né, ela tem uma pega aqui na ponta que é mais delicada. Só que dependendo do tipo de tecido, se for, por exemplo, uma camada, né, de pele muito espessa, né, ou músculo muito espesso, tal, pode escorregar aqui da ponta, né? Então você acaba tendo que fazer uma apreensão, né, bastante força, né, para segurar o tecido e o tecido muitas vezes, né, escapa. Uma grande vantagem, né, desse tipo de pinça é que o posicionamento, né, o auxílio ao posicionamento da agulha, né, a apresentação da agulha para o porta-agulhas, né, com esse tipo de pinça é bem mais fácil. A gente sempre lembra que a gente deve manipular muito pouco e, se possível, não manipular as agulhas com as mãos, né? Então, sempre usar um instrumento, o porta-agulhas e a pinça anatômica. E a pinça sem dentes, ela é mais fácil, né, de fazer esse tipo de manuseio. Já a pinça, né, com dentes, ela faz com que você consiga, né, prender o tecido, né, com mais facilidade, então tecido mais espesso, etc., né, como ele crava, né, os dentes no tecido, você consegue puxá-los, né, com mais facilidade, apresentá-los, né, com mais facilidade, mas daí aparece, né, nesse sentido a grande desvantagem desse tipo de pinça é que a apreensão com o dente machuca o tecido, ele lesiona o tecido. Então, por exemplo, você vai pegar uma camada muscular e tem um vaso, né, que você não está visualizando ou não percebeu, etc., você vai romper o vaso quando prender com esse tipo de pinça. É bastante comum se utilizar esse tipo de pinça para estruturas na pele, né? Só que se você usa uma pressão, né, muito grande aqui, cada vez que você pega na pele para fazer a sutura de pele com essa pinça, você acaba fazendo lesão na pele do paciente. Então, se for um idoso, uma criança que tem a pele mais delicada, cada vez que você prender na pele, no tecido, para apresentar para a passagem dos pontos, né, você vai provocar uma lesão. Então tem que ter bastante cuidado, né, para o uso desse tipo de pinça. A maior parte, né, dos serviços, né, a maior parte dos serviços costuma usar, né, esse tipo de pinça para o fechamento de parede, né? Então, para a síntese de parede, parede torácica, parede abdominal e outras estruturas, né, em geral, tal, costuma usar esse tipo de pinça, né? Preferencialmente outros serviços, né, só que são menos frequentes, normalmente ligados, né, às cirurgias mais delicadas, etc., não usam a pinça com dentes para parede, acaba usando sempre a pinça anatômica, tá? E um outro detalhe que é muito importante: dentro de cavidades, tá? Nunca usar esse tipo de pinça. Tá? Você nunca vai
fazer uma apreensão de uma alça, do intestinal, etc., do epíplon, qualquer outra estrutura, você nunca vai fazer apreensão de estruturas dentro de cavidades com esse tipo de pinça. Por quê? Porque ela faz lesão nos tecidos. E dentro das cavidades, os tecidos são bem mais frágeis. Tá? Então, dentro das cavidades, né, sempre a pinça anatômica. Para fechamento de parede, dê preferência ou característica, né, daquele serviço, e daí vocês já, nas primeiras suturas, já vão perceber, né, a vantagem e desvantagem de cada uma delas. Se fosse para escolher uma para sua primeira sutura, escolheria sempre a pinça sem dentes, tá? Que ela vai te dar mais precisão, menos lesão nos tecidos e vai ficar mais fácil para você suturar. Se for algo muito grosseiro, né, um tecido muito espesso, etc., usem a pinça com dente. Tá? Uma grande diferença que daí vocês precisam rapidamente reconhecer quando forem fazer a solicitação das pinças, né, ou pegá-las na mesa, né, de instrumentação, com relação aos tamanhos. Da mesma forma, né, que os porta-agulhas, os tamanhos maiores, né, das pinças, como essa de 30 centímetros, fica reservado para as preensões profundas, certo? Está lá dentro da cavidade. Tá? E quanto mais curtas as pinças, mais superficial é a sutura que você vai fazer, certo? Habitualmente, quais são os tamanhos que a gente mais usa? São as de 16 e 18. Tá? As 16 e 18 são as pinças, né, mais comumente, né, usadas. Naquelas suturas, né, mais delicadas, às vezes você usa a anatômica curtinha, que é essa aqui. Também, da mesma forma, reservada para suturas, né, que são em regiões, né, que tem a pele mais fina e normalmente distensões menores, né, de sutura, como por exemplo dorso de mão, face, couro cabeludo, tal. Você pode usar essas pinças, né, que são menores, certo? E dentro de cavidade, as maiores. Então, proporcionalmente, aonde for mais difícil a visualização, onde estiver mais profundo o campo operatório, você vai usar o material mais longo. Quanto mais fácil for a visualização, mais superficial é o campo, né, operatório, menores são as pinças, os materiais que vocês vão usar. Tá? Isso aqui, essa diferença se pega com bastante facilidade. E o erro comum, da mesma forma que o porta-agulhas, é às vezes pegar a primeira pinça que está na mão. Então, imagina, você está vindo de uma sutura dentro da cavidade, do manuseio dentro da cavidade abdominal, estava usando um material maior e daí chegou no momento de fechar a parede. Então, a tendência é pegar a mesma pinça que você estava usando antes. Daí não, o ideal é trocar, certo? Trocar porque a precisão no manuseio dos tecidos vai ser bem melhor com as pinças menores. Quanto maior, menos preciso é o movimento que você acaba fazendo, certo? Então, essas pinças anatômicas, né, com e sem dentes. Outro tipo de pinça que vocês vão ter bastante contato também são as pinças, né, de Addison. Qual que é a grande diferença? Elas são bem curtinhas, então onde você vai fazer a preensão aqui com o dedo polegar e o dedo indicador, então onde você faz a preensão, ela é bem próximo do final da pinça. Tá? Então essa pinça ela é reservada para suturas delicadas. Então, normalmente, né, suturas pequenas de pele, por exemplo, a retirada de nervos, né, de pequenas lesões de pele, que os fios que vocês vão usar também são bem finos, etc. O manuseio do tecido, o manuseio do material vai ser com essas pinças, né, bem delicadas. A pinça de Addison, ela também pode ter, ela tem, né, a versão, né, sem dentes, né, que é essa aqui que eu mostrei, e a versão com dentes a mesma coisa, certo? Então sempre tomar o cuidado que se for usar a pinça com dentes, vocês não apertem demasiadamente, né, a pinça, só o suficiente para conseguir a tração e a apreensão do tecido. Não apertem demais, porque se apertar demais vai provocar
vai provocar lesão. Normalmente, né, essas pinças aqui, elas acompanham, né, os porta-agulhas, né, que são menores, né, os mais delicados, e acompanham, né, os fios que são mais finos, fios do tipo 4/0 e 5/0, né, os fios que são para as suturas mais delicadas. Além das pinças, né, de Addison, outra que vocês vão ter contato, que é bem importante, né, que vocês reconheçam, né, quando for montar a mesa ou quando forem fazer as suturas, são as pinças de DeBakey. Qual que é a grande característica desse tipo de pinça? A sua extremidade de preensão, a forma como ela é constituída, esse tipo de metal, esse tipo de material que é feita a ponta, ele provoca muito pouca lesão no tecido. Por provocar muito pouca lesão no tecido, essas pinças são habitualmente usadas, né, para o manuseio de vasos sanguíneos, certo? Então, quando vocês olharem a cremalheira, olharem, né, a extremidade da pinça e ela tiver esse tipo de serrilha, vejam que na parte de fora não tem nada, ela é só na parte do meio, e essa parte do meio encaixa na parte de cima aqui. Então essa pinça, ela é facilmente, né, reconhecível, é diferente daquela serrilha, né, que é só passar o metal, né, os vincos, né, do metal, eles só são transversais e igualmente, né, por toda a extensão da ponta da pinça. Essa aqui não, ela é toda trabalhada. E o fato de ser toda trabalhada aqui vai fazer com que quando for manipular, né, o tecido, for manipular o vaso, você consiga pegar o vaso com segurança. Então ele não rasga, ele não esmaga, se fizer, né, a apreensão adequada, né, usar a força, né, proporcional ao tecido que você está manipulando. Então esse tipo de pinça é bem interessante e tem o seu uso, né, justamente, né, para essas suturas mais delicadas. Provavelmente, né, se vocês forem ver nas caixas e olharem esse tipo de pinça, se ela tiver, né, alguma irregularidade nessa ponta aqui, é porque normalmente ela foi usada para um uso que não foi o originalmente correto, né, para ela, como por exemplo usar uma pinça dela para manipular uma agulha grande do tipo uma agulha de um fio 0, agulha de um fio 1, quando você pega um metal duro de um fio espesso aqui, ele amassa, né, esse tipo de metal ou quebra esse tipo de metal e daí ela perde a função, certo? Então, materiais grosseiros, as pinças têm pouco acabamento, são as pinças convencionais. E tecidos mais delicados, pinças delicadas, materiais mais delicados. E eles não são intercambiáveis, tá? Então, cada tipo de pinça tem o seu uso e esse uso precisa ser respeitado. Porque quando vocês precisarem usar um material mais delicado, vocês vão perceber que faz muita diferença quando ele está íntegro, quando a pinça está íntegra, quando teve algum uso incorreto e a pinça assim está estragada. Tá? Então o resultado é bem ruim mesmo. Então aquilo que vocês queriam fazer, que é ter uma sutura, né, com bastante precisão, né, sem provocar lesões adicionais nos tecidos, etc. Se a pinça está adequada, os materiais estão adequados, isso vai ocorrer da forma como tem que ser. Agora, se tiver alguma ponta, né, algum amassado ou algum uso, né, inadequado da pinça, né, daí vocês também não vão conseguir fazer aquilo que era previsto. Tá? Mas é bem importante, né, que vocês conheçam esse tipo de pinça e quando forem montar, né, a mesa, né, cirúrgica, etc., né, que elas tenham o seu lugar reservado para serem entregues, né, serem usadas para aquele uso que foram destinados. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.